Tchau. Essa deposição eu vou dizer em português, porque eu quero deixar para os meus familiares, em Brasil, porque eu não quero que isso aconteça comigo aquilo que aconteceu com a minha irmã, que ela desapareceu por um bom tempo, depois quando apareceu, morta, porque o modo que ela vive dá anos é de uma pessoa morta. E como infelizmente hoje é muito fácil matar uma pessoa não só com revólver, com uma arma que seja branca ou uma arma de fogo, se pode matar as pessoas através das substâncias, através das drogas, que é muito fácil de encontrar. E, infelizmente, as coisas que aconteciam 30 anos atrás, nas festas, tipo carnaval, se você estava no meio do carnaval dos pobres, podia acontecer que alguém vinha com a seringa e te enfiava alguma coisa. Agora, na verdade, é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. É, e poi também tem um agravante. Aqui na Itália, na Europa, né, com essa história da guerra da Ucrânia, é, tudo está mudando. Da uma parte, é um pouco como aquilo que aconteceu no Brasil quando a Sinistra começou a governar. Da uma parte, tem os pontos positivos, porque justamente do governo de Lula não se pode dizer que Lula não melhorou a vida dos pobres. Lula melhorou a vida dos pobres, tanto é que hoje, 20 anos depois, existem muitos pobres que não podiam sonhar em ter uma televisão, em fazer uma faculdade, e hoje você encontra pessoas que teve uma, uma infância realmente muito difícil, porque assim, sabe, essa mensagem não é para a hipocrisia da minha, assim, com todo respeito da minha família, mas vamos sair da hipocrisia de, nós somos pobres. Não. Não somos os milionários do Brasil, mas não somos os pobres, porque os pobres não estudam em escola particular, os pobres não podiam, não comia todo dia, os pobres não podiam ter a vida que eu tive, que a minha irmã tive e que vocês têm até hoje, incluindo o meu pai. O meu pai, eu acho que é o mais rico, nesse momento, meu pai é o mais rico de todos vocês. Vive do modo mais simples possível, mas é o mais rico de todos vocês. Então, vamos sair dessa hipocrisia da pobreza, primeira coisa. A segunda coisa é isso que eu queria dizer. Para o Lula, para os pobres de verdade, foi positivo. Para a classe média, para os ricos, de menos, porque justamente aumentou a criminalidade e todas essas coisas. A mesma coisa está acontecendo na Europa, no sentido inverso. Por quê? Porque a direita, que vocês sabem, eu sou direita no Brasil, sou direita na Itália. O problema é porque na Itália, mesmo que eu seja direita, mas o meu físico, a minha nacionalidade é de esquerda. E, de consequência, eu venho tratada como a esquerda no Brasil. E com a história da guerra da Ucrânia, os ucranianos que foram aceitados aqui na Itália, existe uma amizade muito forte entre os europeus, os ucranianos, os albaneses, e eu até acho que os italianos agem nela boa fé. E o problema é que os albaneses, os ucranianos, eles não têm o coração dos italianos, porque é verdade que os italianos são fascistas, que tem o retágio fascista e aquele outro, mas ao mesmo tempo que eles têm essa coisa, ao mesmo tempo eles têm um senso de o coração, assim, um pouco de coração os italianos têm. E às vezes eles são muito ignorantes, mas eles não são como os albaneses, como os ucranianos, aqueles do leste, eles são os verdadeiros nazistas, os verdadeiros racistas.
E existe muita competição entre as mulheres de leste, dos países de leste, Romania, Ucrânia, Albânia, e mete todos aqueles do oeste, e as latinas. Aí isso não ajuda, porque justamente quando vocês sabem que eu tenho uma vocação para fazer inimigos, né? Mesmo sem fazer nada, o povo me odia, principalmente as mulheres me odiam. É, sem abrir a boca, elas já me odiam. Quando eu abro a boca, aí se consolida de sólito. Assim, ou me ama ou me odia. Não tem muita via de meio, não. Então, moral da história, não é um momento muito adequado para estar na Europa. Infelizmente, não tenho mais como voltar, porque quando eu tive aí durante o Covid, eu já tinha, pelo menos eu tentei dizer que Simone não era uma boa pessoa. Marcelo, e eu naquele dia que você marcou com o seu amigo advogado, que eu devia ter ido na sua empresa, é porque eu realmente era muito estanca, porque infelizmente é muito difícil para quem não viaja, para quem não faz uma viagem assim longa, é, para vocês é difícil entender o conceito do fuso horário. E depois, repito, eu quando vim, não é que eu vim de uma vida normal, feliz e serena que eu estava vivendo, não. Eu estava vivendo um dos piores momentos, justamente daquilo que Simone fez comigo quando eu era grávida, continuou tendo episódios durante o crescimento de Otávio. Então eu era muito cansada. E naquele dia também, assim, assim, eu não tinha força, eu não vim, não é porque, assim, eu peço desculpas para você, mas naquele dia, sabe que coisa eu teria pedido para você? Marcelo, por favor, adote Otávio junto com Cassandra, vamos se organizar agora que eu estou aqui para fazer um pedido de guarda de Otávio, e como sendo no Brasil, sem esse trabalho, sem essa nada, eu não, assim, não, mesmo que tinha painho que pagava as coisas, mas assim, eu tinha certeza de uma coisa, naquele momento, se a gente tivesse pedido através do consulado do Brasil, a guarda de Otávio, e vocês tivessem pedido a adoção, o afidamento, alguma coisa de Otávio, e eu tenho certeza que a gente teria conseguido, porque justamente vocês são pessoas sérias, vocês têm uma colocação social que não se pode negar. Infelizmente, as coisas aconteceram como aconteceram. E como aconteceram, naquele momento eu pensei que era melhor voltar, era melhor trazer Otávio para cá, porque aqui ele estaria mais seguro. Infelizmente, apesar de tudo, todos os meus esforços, porque Deus me ajudou depois que a gente voltou. O primeiro ano foi difícil, no segundo ano eu encontrei um bom emprego, eu estava me ajeitando, mas justamente Simone é uma pessoa feia, muito feia, e dá um momento que eu não quis mais ele, o que foi que ele fez? A mesma coisa que Givanildo fez com Naldiane, destruiu ela. A diferença é que eu sempre digo, eu não sou naldiana, então eu tenho um modo diferente de agir. Eu tentei me proteger, mas para se proteger você precisa ser ocorrente, né? Eu sabia que ele não prestava, mas eu não imaginei que ele chegava ao ponto que ele chegou. Infelizmente, aquilo que ele fez, eu descobri tarde demais. E descoberto tarde demais, a probabilidade de conseguir resolver isso é realmente mínima, 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 mínima. E por isso, aí assim, parece Deus faz as coisas acontecerem, né? Graças a Deus, eu sinto muito que manhã morreu, sempre que eu não estou sentindo, mas é como eu disse, com as coisas que estão acontecendo, eu estou em estado de choque, eu não risco nem a chorar, porque foi talmente tudo
tão junto que eu não consigo nem chorar. Não é que eu não tô chorando, não. Assim, dentro, se vocês pudessem ver aquilo que tem dentro, e assim, eu sou num estado de choque. Realmente da maldade humana, a quanto chega a maldade humana. A moral da história, Simone fez uma denúncia penal, mas um penal sério. Mas ele fez o ano passado e depois ele repetiu agora a junho. E como ele tem família na financeira, assim, todas as forças da ordem, o pai dele era da prefeitura e agora ele mesmo se envolveu com política, aquela história, máfia. Aí vocês sabem qual é o resultado de quem, assim, com a máfia, ou você é com eles, ou se você é contra eles, sabe bem qual é a fim. E daquilo que se prospecta das denúncias, do modo como está se envolvendo a coisa, é óbvio aquilo que eles querem fazer. Eles querem me fazer passar por doida, porque assim eles me obrigam a fazer um tratamento com os médicos que eles escolhem, vão me entasar de, como se chama, psicofármace, vou ficar doida como Naldiane, porque aquilo que o namorado Naldiane fez foi a mesma coisa, só que eu acho que ele fez de um modo pior. Mas assim, o Naldiane hoje, ela precisava de alguém que fosse ali, ela precisava de alguém da família que pegasse um mandato, que ela não está bem mentalmente, mas devido tantas coisas, alguém que realmente prendesse ela seriamente para fazer um tratamento sério. Não só se faz ainda em tempo, porque daquilo que eu soube, é um estado degradado. Pero o suco é esse, não é novidade no Brasil de modelos que desaparecem nos Estados Unidos e depois aparecem no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, drogada. Eu quero deixar essa mensagem em português para os meus familiares, porque justamente eu não sei mais o que é que vai acontecer daqui para os próximos meses. Se eu desaparecer e depois vocês tiverem notícia que eu apareci drogada da qualquer parte, etc., podem saber que é porque alguém me drogou, alguém quer passar essa ideia de mim. Suicídio, sim, é provável, porque justamente eu em cárcere per uma mentira, per uma pessoa assim próprio, não é nem que uma pessoa, um verme como esse, a lei dos homens podem me mandar para o cárcere, mas eu tenho o poder de me matar e, nesse caso, eu me mato. O suicídio, nesse momento, é uma alternativa que pode acontecer quando terminar o processo. Se eu venho condenada e vocês não sabem mais notícia de mim, ou se sabem que eu me matei, ok. Que eu me matei, ok. Pode essere. Drogada, não. Porque justamente eu nunca me droguei nella vida. Eu nunca me droguei nella vida, não vou começar a drogar-me agora, mesmo com todas essas coisas. Para mim, como eu disse, eu sou assim, se vocês me veem drogada, é porque me pegaram e me drogaram e me colocaram da qualquer parte, ok? Espera, tá vindo. Come faccio a mettere E eu quero dar, assim, com relação a Painho, eu espero que vocês consigam fazer. Ele ainda assim, é da sua idade, mas talvez ainda consiga fazer qualquer coisa de produtivo. A última vez que eu falei com ele ontem, eu disse, Painho, procure justamente fazer obras de caridade, participar dessas coisas assim, que é um modo de ser útil. E também viver melhor a dor que ele está vivendo. Então, eu queria agradecer publicamente a tia Nilce e tio Gel. Grazie mille. Assim, anche Otávio que vai ringraziare, perché noi non sappiamo, assim,
Nós não sabemos o que vai acontecer com ele, se ele vai terminar nas mãos de uma família adotiva, se depois ele vai desaparecer nas mãos da família de Simone. Assim, a gente não sabe bem o que é que vai acontecer, nem comigo, nem com ele. A gente quer agradecer quando a gente esteve aí. Eu queria dizer que Otávio guarda muitas boas lembranças. Ontem mesmo ele disse: "Ô mãe, eu queria tanto ir para o Brasil, eu queria tanto estar no Brasil, mas assim, Simone foi talmente verme, mas talmente verme", e eu digo publicamente, porque não tem uma outra parola para aquilo que ele fez, não. Ele foi talmente verme que se amanhã sai no jornal a guerra, a gente não pode nem viajar, porque eu sou oficialmente indagada por maltratamento e subtração de menores, que põe, guarde, veramente na comédia, é coisa É subtração de menores. Sim, subtração de mutanda, esse mais justo. Subtração de mutanda. Moral da história, eu agradeço Tianis, Tio Gel, Marcelo e Renato, todos os meus primos. Como eu sempre disse, e digo sempre, eu tive uma infância linda e eu devo não só aos meus pais, que me amou com todo o coração do mundo, mas devo anche a vocês que fizeram parte da minha infância. Eu sei que da grande a gente se afastou, a gente não se vê há tantíssimos anos, mas eu guardo com carinho a lembrança de todos vocês. E se acontece que eu me mato porque justamente na cadeia por causa de um imbecil, eu não vou nem aqui, nem no Brasil, rezem pela minha alma. Vamos esperar que a dor no inferno dos suicidas, de qualquer modo, seja breve, porque o amor de Deus é grande, né? Marcelo, pelo amor de Deus, guarde por Letícia, não deixe ela se envolver com pobre, não. Homem pobre não tem nada para oferecer. A todos os pais, outro dia eu vi na publicidade de Ignácio, dos advogados Ignácio, marido de Taniele, que dizia: "O meu pai sempre disse, esteja atento a quem você frequenta". Eu uso essa mesma frase. Eu já tinha dito a Letícia quando eu tive aí: "Letícia, faça atenção, não se envolva com pobre". Se Letícia lembra, foi o conselho que eu dei a ela: não se envolva com homem pobre. Eu até disse a ela, eu não tinha nunca me envolvido com homem pobre. O primeiro homem pobre que eu me envolvi foi justamente o padre do meu filho. E já me arrependi, justamente. Por isso, para todos, o meu conselho para todos vocês que têm filhas fêmeas, tenha muito, não deixe ela, não encontre um modo, manda ela estudar na Suíça, tranque num colégio, faça qualquer coisa, mas não deixe ela se envolver nem com homem pobre, não deixe se envolver com homem pobre, porque homem pobre não tem nada para oferecer, não. Sinceramente, tem para oferecer as mãos, as mãos destruídas de sabão, os cabelos horrível. E no final, quando você quer deixar eles são tão egoístas, tão pobres dentro, porque não é só uma pobreza de dinheiro, não. É uma pobreza de caráter que eles destroem você. Tchau. E uma boa vida a todos nós e que levem de qualquer modo. Eu sei que amanhã está num lugar muito melhor, mas por mim, até porque daqui a pouco chega outubro, chega o Dia dos Mortos. Por favor, um de vocês levem sempre uma rosa vermelha no meu posto para amanhã, como se fosse eu. Tchau.